Olá, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula da disciplina de Matemática Aplicada. Nesta aula, nós iremos trabalhar a relação comum que existe entre funções matemáticas e programação de computadores, mais especificamente tratando da questão da modularização e do uso de funções na implementação de programas por determinadas linguagens de programação. A ideia básica existente nessa relação é que uma função ou uma aplicação propriamente dita é bastante utilizada no dia a dia em todos os aspectos que implementam, que envolvem automação. Por exemplo, se eu pensar na questão de verificar enquanto eu estou dirigindo meu carro, se eu estou usando funções, eu estou usando o tempo todo. Por exemplo, se eu vou dirigindo e de repente eu piso no freio do carro, eu estou passando para um sistema ou analógico, ou nos carros mais modernos, digital ou eletrônico, eu estou passando para ele parâmetros como a intensidade, o tempo e a força envolvida ao pisar no pedal. Isso ele vai se passar para um protocolo de implementação embarcada, seja ele mecânico ou tecnológico, que vai dizer que o carro deve parar. Então, eu estou passando parâmetros específicos, que são de um conjunto de domínio, implementado numa regra de formação, que é o protocolo implementado embarcado no veículo, e que vai ter um resultado esperado, que é a imagem esperada na função. Eu nunca vou pisar no freio para o carro no funcionamento normal, nunca vou pisar no freio e ele vai acender os faróis, ele vai abrir as portas, ele vai fazer qualquer outro protocolo para o qual não tenha sido previamente programado. Então, eu tenho um elemento no domínio com um elemento na função. Eu posso ter outro elemento no domínio com o mesmo resultado na imagem? Posso. Eu posso frear o carro pisando no pedal, usando o freio de mão, usando o freio motor. São 3 parâmetros diferentes, mas com o mesmo resultado esperado, com a mesma imagem. Isso é o conceito protocolado formalmente em função matemática. É por isso que a gente diz, por exemplo, que o carro tem certas funcionalidades, ou que a máquina de lavar tem certas funcionalidades, ou que o micro-ondas tem certas funcionalidades, porque todas elas são implementadas no formato de funções, no final das contas, funções matemáticas, funções algébricas, né? Ou pelo menos obedecendo o mesmo protocolo das funções algébricas. Neste sentido, é muito fácil verificar que o conceito matemático de funções está implementado nessas máquinas, ou em processamento de forma geral, como consequência de uma programação ou de uma regra de formação que foi implementada, esperando receber determinada entrada, processar de acordo com a regra de formação, no caso dos programas, de acordo com o que foi implementado em um algoritmo, e como resultado eu ter uma saída. E na função matemática é a imagem, que se a gente pensar numa função bidimensional, numa relação binária, né, a gente tem um elemento do eixo X sendo mapeado num elemento do eixo Y. É claro que quando a gente pensa em funções embarcadas, em máquinas, em carros, em impressoras, em máquina de lavar, essas funções elas não são tão simples e nem sempre são binárias. Eu posso ter muitas outras relações aí terciárias, de maneira que a gente estuda a função num domínio do Rn, ou seja, com N dimensões. E na vida real também isso é verdade. Eu posso ter inúmeros parâmetros de entrada trabalhando aí com uma única saída. Esse é o conceito formal de função que é implementado nas máquinas e nos programas de computadores. Quando a gente vai trabalhar em computação e que quer implementar funções que realizem tarefas específicas e que conjuntamente resolvam um problema como um todo ou executem uma tarefa mais elaborada, a gente utiliza uma técnica de engenharia de software chamada modularização. É a famosa técnica de dividir para conquistar.
Em vez de eu implementar um programa com milhares de linhas de código, fazendo tudo de forma monolítica, eu divido o programa como um todo em funcionalidades, implemento cada uma dessas funções num módulo e depois organizo a logística de execução dessas funções num módulo especial chamado de programa principal. Em linguagem C, esse programa principal é também uma função, é a função main, onde a gente normalmente pode utilizar um retorno vazio, void, ou pode utilizar com um retorno int, até porque ele não vai passar parâmetro para ninguém. Ele recebe várias funções e gerencia os parâmetros de entrada e de saída, utiliza a entrada de um na saída de outro, e assim vai fazendo de acordo com a lógica que o programador quer implementar. Cada bloco num programa que usa modularização é chamado de função, o mesmo conceito de função matemática, né? Consiste de um modo de programação em uma determinada linguagem. Então, esse conceito de função, ele tem vários aspectos comuns com o conceito de função matemática. Alguns eu já disse. Mas o mais comum deles é que ele também, mesmo que ele receba inúmeros parâmetros de entrada, ele vai ter o mesmo resultado na saída, certo? Para aqueles parâmetros. Isso é uma garantia que a gente tem, inclusive numa técnica de análise e projeto de sistema, análise de algoritmo, melhor dizendo, que é a verificação de corretude de um algoritmo. Na verificação de corretude de um algoritmo, a gente analisa se dentro de um laço de repetição ele mantém o mesmo comportamento. Se ele mantiver o mesmo comportamento, né, no início, durante a interação e no final de uma interação, o mesmo comportamento esperado, o algoritmo está correto. Se ele variar, é porque o algoritmo está errado. E essa verificação de variação, que a gente chama de invariante de laço, é justamente a verificação se o que foi implementado, o algoritmo implementado, se comporta como uma função ou é simplesmente uma relação que eu posso ter para parâmetros de entrada em números saídas diferentes. Tá? Então, esse conceito, que é muito comum a gente visualizar na função quadrática. Né? A função quadrática, eu posso receber menos 2 e 2 e o resultado é 4. Mas eu nunca vou ter uma função, se isso acontecer, deixa de ser função, que receba um único parâmetro de entrada e de 2 resultados diferentes. Isso não é função, isso passa a ser apenas uma relação. No material de aula, a gente tem um exemplo, que é, por exemplo, a relação que constitui e que desenha o gráfico da circunferência. Né? Ela é uma relação e não é uma função. Por quê? Porque a gente tem para um valor só, eu tenho 2 valores possíveis na saída. Né? Então, isso é uma relação, mas não é uma função. Essa garantia de que com um valor de entrada, ou com mais de um valor de entrada, eu posso ter somente uma saída, ou seja, o algoritmo se comporta sempre do mesmo jeito, vai me dar a garantia de corretude de que o algoritmo, a função implementada, faz exatamente o que a gente espera, a gente, programador, espera que ela faça. Tá? Esse é o conceito de função enquanto módulo de programação. Tem essa mesma característica. Tá? A gente vai ver que no decorrer no avançar dos slides, vocês vão ver que tem outras coisas em comum que são bastante interessantes. Mas o conceito matemático de função. Uma função é uma relação de um conjunto não vazio, que é o conjunto de domínio, em outro conjunto também não vazio, que é o conjunto de imagem. Em que cada elemento do domínio relaciona-se com um único elemento da imagem, ou seja, um elemento do domínio aponta para um único elemento da imagem. Eu posso até ter mais de um elemento apontando para aquele elemento da imagem, mas eu nunca vou ter dubiedade. E essa não dubiedade é que garante que os algoritmos funcionam de forma correta, se forem implementados, obviamente, obedecendo a esse protocolo. Então, formalmente, uma função representada pela letra F parte de um conjunto A num conjunto B, pegando um elemento de X pertencente a A e apontando para um elemento Y pertencente a D. Ou a gente diz que Y é igual a F de X, onde F é a lei de formação da função, é que diz como é que X vai ser transformado em Y. Tá? Em um programa de computador, isso é muito parecido. Tá certo? A interpretação disso, no conceito,
de f de x é que essa regra é utilizada para transformar os elementos de A nos elementos de B. Essa regra é a que a gente chama de lei de formação da função. Ela deve obedecer rigidamente ao protocolo que nunca permita que um elemento de x pertencente a A tenha duas imagens y pertencente a B, certo? Distintas. Isso não pode acontecer. Se acontecer, não é função. E aí, função como módulo de programação. Como é isso? Uma função é um bloco de código que executa alguma operação. Quem diz o que vai acontecer é o programador, é aquela pessoa que preparou o módulo. Tá? Então, opcionalmente, uma função ela pode definir parâmetros de entrada. Eu posso ter funções que têm parâmetro de entrada, pode ter funções que o que vai ser feito está dentro do próprio código e ela vai resultar em algo que vai acontecer. Então, os parâmetros de entrada permitem que os usuários passem argumentos para uma função. E uma função pode retornar um valor como saída. Ou não. Ela pode, por exemplo, simplesmente fazer acontecer alguma coisa com um equipamento. Isso é um retorno de saída. Mas eu posso também ter um valor numérico, um valor literal, ou qualquer valor sendo passado para um outro programa de computador. Tá? Ok? Então, aqui um exemplo, tipo R, o tipo da relação, ou tipo da função, o nome da função, os parâmetros de entrada de P1 até Pn, a codificação, que é o que define a regra de transformação dos dados, né? Na matemática seria a lei de formação da função, e o retorno de R, que é do tipo R, né? Por isso aqui R, define a saída da função. Tá? Mas nunca eu vou ter aqui, para o mesmo parâmetro de entrada, dois retornos diferentes. Se isso acontecer, o programa está errado. Né? O algoritmo foi implementado errado. E aí a gente tem a interpretação desse módulo funcional, dessa função, enquanto programa de computador. Né? O tipo R, a interpretação é a seguinte: P1 até Pn é o conjunto de parâmetros que corresponderia ao domínio, a elemento do domínio da função f de x. O tipo R é o retorno da função, que deve ser do mesmo tipo do dado que vai ter como saída. Tá? Aí a gente tem essa correspondência, né, dos elementos de saída, e a codificação é o programa em si, é a lógica do algoritmo construído que eu quero, através da programação de uma determinada linguagem, definir como é que os parâmetros de entrada vão ser transformados nos dados de saída. Tá? Então, é assim que a gente interpreta a função. Tá? E aí eu tenho, da mesma forma que a regra de formação da função não pode ter dois elementos distintos na imagem, a codificação ela não pode ter resultado dúbio, ou seja, o conjunto de parâmetros de P1 até Pn ele não pode ter mais de um resultado, por exemplo, R1 e R2. Se isso acontecer, a codificação está errada. Tá? Ok? Então, isso é muito importante. Esse é o aspecto que relaciona que eu não posso ter para um mesmo X um resultado Y2, Y1, Y2. Então, é a mesma relação, a mesma questão. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de implementação de função em linguagem C, um programinha bem simples, né? Bem simples, que mostra como calcular a média entre três números. Eu passei como parâmetro para a função os valores flutuantes, valores reais A, B e C, e na codificação eu declarei uma variável MD, onde eu calculo A mais B mais C, divido por 3 e mando sair na função, usando o retorno, a variável MD. Tá? Então, aqui no programa principal, no main, eu declarei variáveis, atribuí 34 a 15 a B e 12 a C, e calculei a média, né? Chamando a função média.
Então, M recebe o resultado e eu mando imprimir M aqui o valor que vai ser executado. Né? Se a gente somar aí, eu vou ter 59, vou ter aqui 59,61 dividido por 3, aí a gente vai ter um valor, né, 20 e alguma coisa. Tá? Então, é um exemplo de função. A função que tem parâmetros de entrada e como saída eu tenho um valor do tipo flutuante, do tipo real. Ok? Aqui, a gente vai começar a trabalhar em relações conceituais de função matemática e mostrar que isso também acontece com programas de computadores. Por exemplo, função composta, né? No material lá de aula, a gente apresentou, mostrou a função composta. O que é uma função composta? Uma função composta é uma função em que eu passo como parâmetro, em vez de valores, eu passo uma função que vai gerar esses valores. Então, por exemplo, g bola f de x é igual a g de f de x. Eu tenho uma regra de formação para g de x e eu tenho uma regra de formação para f de x. Eu passo a regra de formação para f de x como parâmetro para a regra de formação de g de x e transformo os valores. Quando eu coloco x, eu tenho um resultado numérico que compõe as duas regras de formação, por isso o nome composta, que compõem as duas regras de formação das duas funções. Na computação, na implementação de algoritmos, na programação de computadores, isso também acontece. Eu posso ter uma função que utiliza outra função com parâmetros de entrada. O resultado do que é implementado na função mais interna é passado como resultado na saída, como parâmetro para a função mais externa, e o que tiver que ser feito será implementado. Tá? Então, eu tenho aqui a função soma, que recebe dois valores inteiros e retorna um valor inteiro. A implementação é trivial. Eu, dentro do próprio retorno, eu faço A mais B, ele retorna. E eu tenho uma função produto, que recebe X e Y. E o que vai ser feito aqui com esse produto é, na verdade, o princípio aditivo da multiplicação. Eu vou pegar a variável Y, a última aqui, e vou fazer um laço de repetição de 0 até y, né? E vai de 0 até y, enquanto y for menor do que y. E eu simplesmente vou fazer esse laço acontecer somando a outra variável x, acumulando numa variável local prod, que eu começo com ela igual a 0. Então, por exemplo, eu quero somar 3 e 2. O que é fácil? Eu quero fazer o produto entre 3 e 2, vai dar 6. Então, eu pego aqui a variável 3 e vou repetir isso duas vezes. Num primeiro momento, eu pego a variável, eu passo para a soma 3 e 0, porque o produto é iniciado com 0. Então, nessa soma aqui, a primeira chamada aqui do for, que vai funcionar duas vezes, vai retornar 3. Quando ele voltar lá, ele tem 3 acumulado em prod, ele vai somar com mais 3, né? Porque o x é 3. Então, 3 acumulado com mais 3 dá 6. 2 vezes 3 é 6. Então, ele retorna o produto. Um exemplo simples de produto implementado como princípio aditivo da multiplicação, utilizando como parâmetro de entrada a função soma, dentro dele a função soma. Então, esse é um exemplo de programação de computadores aplicando o conceito de função composta. Tá? O conceito de função composta. Aqui embaixo tem um exemplo bem prático, né? De como de função composta. A gente já fez exercícios lá na aula, aplicando o mesmo conceito. Eu passo a regra de formação de f de x para g de x, faço os devidos cálculos e tenho a regra de formação da composta. Então, quando eu aplicar o x diretamente na função composta, eu tenho um resultado da implementação, entre aspas, né, da aplicação da regra de formação das duas funções que são dadas separadas. Eu tenho uma aplicação de forma composta, tá certo? Então, isso é bem interessante, é muito interessante esse conceito.
Aqui, um outro exemplo, agora também com função composta, mas que chega num conceito muito interessante de programação usando funções, que é a função recursiva. O que é uma função recursiva em programação de computadores? Uma função recursiva é uma função que eu chamo para executar uma determinada tarefa, eu chamo a ela mesma, né, repetidamente, para atingir um determinado objetivo. Tá? Então, é uma função recursiva. Né? Recursiva porque ela chama a si mesma. O que é que isso tem a ver com matemática? A função recursiva é o caso da matemática em que eu faço a função composta com ela mesma. G bola G de x. Então, eu tenho uma função G de x e eu vou chamar essa função repetidamente, né? Eu vou chamar essa função como parâmetro dela mesma. Isso é possível? É possível, é possível. Nada impede. Tem um exemplo aqui embaixo de g de x ao quadrado, né? Mais 1. Quando eu chamo g de x, g bola g de x, eu passo como parâmetro a função, onde tem x vai entrar toda a regra de formação da função, efetua-se os cálculos e eu tenho uma função composta g de x. Não tem nenhuma limitação matemática formal, nenhuma limitação conceitual para isso. A função recursiva é muito semelhante, né? Só que ela é muito mais usual, é muito mais utilizada na prática do que chamar a si mesmo matematicamente. Então, eu estou colocando aqui o exemplo da função fatorial de n. Então, a fatorial de n é uma função em que eu entro com um parâmetro n, né, do domínio dos inteiros. Internamente, eu declaro uma variável r aqui para manipular, e eu digo o seguinte: se n for menor ou igual a 1, o r recebe 1 e ele é retornado. Tá? Porque esse if ou faz essa linha ou faz essa outra. Beleza. Se n for 0 ou n for 1, o resultado é 1, que é o conceito, o resultado formal do fatorial de 0 e de 1. Né? São os casos de parada da função. Se não for, ou seja, se não for menor ou igual a 1, ele é maior do que 1. Se for maior do que 1, em vez de ele retornar 1, ele vai fazer r é igual a n vezes a mesma função, só que agora com o n diminuído de 1. Certo? Então, a regra aqui é o seguinte: enquanto não atingir essa condição de n menor ou igual a 1, ele vai fazendo essa linha e acumulando o valor aqui em r. Né? R é igual a n vezes fatorial de n menos 1. Por exemplo, se n for 4, ele vem, não entra aqui, vem para cá e faz r igual a n vezes fatorial de 3. Aí ele vai novamente, n igual a fatorial de 2. N vezes fatorial de 1. Opa! Fatorial de 1 é 1. Então, se é 1 aqui, eu conheço, e ele vai retornando, desempilhando e retornando 1 vezes 1, na verdade vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E ele retorna. Então, esse é o conceito de função recursiva, que pode ser matematicamente modelado como uma composta de si mesma. G bola G de x, tá certo? Então, isso é tranquilamente possível e funciona exatamente como a matemática faz. Ok? Aqui na relação conceitual entre a função matemática, de um ponto de vista visual, né, a relação, a gente tem o seguinte: na primeira figura, a formalização matemática de x, y pertencente a A é dado como entrada, tem a regra de formação da função, que mapeia o valor de x na imagem, pegando o valor de A e jogando em B, de acordo com a lei de formação da função, e gerando um y pertencente a B, que é a imagem de f de x, tá certo? Então, observe que aqui o resultado é 1. Na função, enquanto programa de computador, eu tenho vários parâmetros de entrada, pode ser, depende do que eu vou fazer. Eu tenho a regra de formação, que é um algoritmo, é o que eu vou implementar, passo os parâmetros de entrada, e o resultado da execução com os parâmetros de entrada, que vai ser sempre o mesmo, para quando entrar os mesmos valores, né? De forma bem determinística, né? Eu não posso ter, apesar de existir situações em que tem algoritmos não determinísticos, mas aí é outra história, nada tem a ver
não contraria o conceito de função, né? Mas a ideia aqui é que não há erro no programa, né? Essa questão de não há erro, a gente vê algumas aqui nas conclusões. A proximidade conceitual entre as funções algébricas e programa de computador não é por acaso, né? Não é por acaso. Porque nós precisamos ter a garantia de corretude, de que o algoritmo vai funcionar e não vai gerar valores dúbios, né? Não vai ter risco de você ter diferentes valores para um mesmo valor de entrada, né? À medida que roda. Então, isso se faz necessário verificar se o algoritmo termina sua execução retornando saídas corretas para todas as instâncias, todos os exemplos de entrada do problema. A gente realiza isso verificando com uma técnica denominada invariante de laço, e essa invariante é uma verificação de que não existirá situações em que esse algoritmo terá uma determinada entrada, receberá uma determinada entrada, um parâmetro de entrada, como elemento nas funções matemáticas seriam os elementos do domínio, e resultará em mais de um resultado, né? Terá várias imagens diferentes. Isso não vai acontecer. O invariante de laço, que é um teste de corretude de algoritmo, nos garante isso. Tá? É uma técnica de análise e projeto de algoritmos. Quando a gente verifica a corretude de um algoritmo e a gente tem certeza de não ambiguidade ou de não dubiedade, aí quando ela está correta, nós temos a segurança de embarcar essas funções em nossos carros, máquinas de lavar, celulares e demais elementos, componentes ou eletrônicos que a gente usa. Isso vai nos dar, tendo a garantia da corretude, nós temos a convicção de que eles vão realizar exatamente o que foram programados para fazer, evitando surpresas desastrosas e desagradáveis, né? Então, observe que esse conceito de função, ele é um conceito forte e muito utilizado na prática computacional, principalmente na implementação de programas de computadores. Quando a gente fala em programas de computadores, eu estou falando não só de um software que a gente digita no computador uma entrada e tem uma saída, mas a gente está falando de programa de computador também embarcado nos veículos, né, nas máquinas de lavar, nos eletrônicos, em todos os equipamentos que a gente tem, que tem alguma inteligência ou alguma coisa, alguma automação, né, implementada. Hoje, cada vez mais, os equipamentos são voltados para a utilização de inteligência, né, artificial. Você hoje praticamente não dirige mais seu carro, né? Você tem toda uma assistência à direção, uma assistência à informação, uma assistência para controlar o comportamento do veículo, que nada mais são do que programação embarcada nessa máquina. Tá? Então, toda vez que alguém pensou em embarcar uma funcionalidade num desses veículos, aplicou-se ali o conceito matemático de função, para ter a garantia de que o algoritmo vai estar correto, de que o teste de invariância de laço, de repetição naquela rotina, atendeu ao critério de corretor. Ok? Isso é o que nós temos em relação a funções, o paralelo entre função matemática e programas de computadores. Vamos disponibilizar esse material também na biblioteca da Unidade 3 e eu desejo um bom estudo e um bom proveito a todos e todas. Até mais.